Eu estou aqui com meu amigo pastor Alexandre Garcia e num bate-papo nós vamos abordar um assunto que eu entendo que é de extrema importância. Nós fizemos uma enquete no Facebook e este foi o assunto vencedor. Por que as pessoas saem da igreja? Na sua opinião, por que as pessoas de repente ou a médio prazo abandonam a sua congregação? Pastor Alexandre Garcia, é um prazer estar contigo. Ele O prazer é todo meu. pastoreou 6 igrejas, 25 anos de ministério, pastor titular, repetindo, de 6 igrejas, uma lenda viva da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui em Piracicaba, com uma vasta experiência. Pastor Alexandre, com base na sua experiência, por que as pessoas saem da igreja? Primeiramente, pastor Jean, estou muito feliz de estar participando do canal Minuto Escatologia. Um amigo que eu conheço desde a infância, conheci seu pai, ele foi inclusive meu pastor auxiliar. Eu estou nessa caminhada há algum tempo, já só na Igreja Quadrangular. Eu já estou na Quadrangular há 40 anos, a Quadrangular tem 60 e alguns anos no Brasil, e a gente já participa da Igreja Quadrangular há 40 anos. Minha família começou muito cedo na Quadrangular, eu comecei com 7 anos de idade, na Igreja Sede, na Igreja Quadrangular, e estou pregando, estou efetivamente envolvido com o ministério há aproximadamente de 25 anos e caminhando aí para 26 anos o ano que vem. E a gente, nessa caminhada, a gente já viu muita coisa, né? Já viu muitas pessoas entrando e muitas pessoas saindo. E principalmente na experiência pastoral, quem é pastor e está me ouvindo sabe que nós convivemos dia a dia com essa realidade de famílias que chegam e famílias que saem. Isso é um fato, não tem como fugir disso. Então a gente, ao longo dos anos, a gente vai, pela experiência, traçando uma ideia, né, do porquê que as pessoas saem e do porquê que as pessoas chegam à igreja. Até para que a gente possa melhorar também e possa diminuir cada vez mais esse fluxo, né, essa saída de pessoas da igreja. Porque nenhum pastor quer ver pessoas indo embora da sua igreja. O pastor quer, pode perguntar para qualquer pastor. Os pastores, eles gostariam que as pessoas chegassem e permanecessem, mas há determinados assuntos que fogem do nosso controle. Por exemplo, muitas famílias às vezes deixam de frequentar as nossas igrejas por questões que são naturais. Não há problema algum, questões que são naturais, por exemplo, questão geográfica. A pessoa opta em congregar em uma igreja que seja mais próximo da sua casa. Nós sabemos que o Brasil hoje vive tempos difíceis financeiramente, e às vezes a pessoa opta por congregar em uma igreja que ela não tenha custo para estar se deslocando, se locomovendo. E até a questão do tempo, que hoje, o tempo hoje é muito exíguo, as pessoas vivem uma vida muito corrida, e elas optam em congregar em igrejas que são próximas da sua casa. Outra coisa, muitas vezes a pessoa não se adaptou à liturgia do culto, o estilo do pastor, o estilo do ministério do louvor, da igreja, o estilo da escolinha de crianças. Às vezes a criança dela não se adaptou na escolinha, e ela opta então em ir a uma igreja em que ela vai encontrar essas características. Às vezes a questão estrutural, às vezes a pessoa busca um lugar que tem um estacionamento, enfim, um ar-condicionado. E são vários fatores que eu colocaria nessa questão natural, que é natural, que pode acontecer de haver essa migração de famílias que saem de uma igreja para outra igreja. Então a primeira questão, eu gostaria de deixar essa questão das causas naturais. Pastor Alexandre, além das causas naturais que você pontuou com maestria, existem também alguns problemas pessoais, como por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de se relacionar. A pessoa é muito introvertida, a pessoa de repente pelo contexto de vida tem uma dificuldade gigantesca de desenvolver um relacionamento. Você como um pastor extremamente experiente, diga-se de passagem pastor titular, que conselho você daria para essa pessoa que de repente já definiu a sua saída? Eu preciso sair da igreja porque ninguém se achega, eu não consigo se achegar, as pessoas não conseguem se aproximar, eu não permito essa aproximação. Como é que a gente derruba essa barreira? Pastor Jean Marcel, a questão de relacionamentos é uma questão primordial dentro do convívio eclesiástico. Realmente muitas pessoas, elas migram de igreja para igreja, por quê? Porque a questão de relacionamentos, eu diria que é uma das questões assim que mais nós como pastores devemos
priorizar e treinar, principalmente os nossos líderes, para que eles estejam preparados para receber e para manter as pessoas que se chegam até nós. Porque o problema das nossas igrejas não é a visita. Todas as igrejas recebem visitantes. Agora, eu sempre digo, quem é a pessoa principal quando um visitante chega à nossa igreja? Não é o pastor. Eu sempre digo isso, o principal é o nosso porteiro que está lá na recepção. É o nosso diácono que está lá no estacionamento. Por quê? Porque a primeira impressão é a que fica. Então nós temos que ter pessoas preparadas, treinadas para receber com simpatia, para receber com carinho, para receber essas pessoas que muitas vezes chegam à igreja carentes de relacionamento, chegam quebradas emocionalmente. E a gestão de pessoas, ela é hoje uma matéria que nós, como cristãos, devemos debruçar e aprender como fazer essa gestão das pessoas que chegam até nós. Por quê? Porque as pessoas que se achegam à igreja, como você lê isso no livro do Rick Warren, Uma Igreja com Propósito, elas procuram primeiro encontrar na comunidade, os primeiros minutos que ela está ali, ela está olhando para ver se ela encontra alguém que seja, entre aspas, igual a ela. Alguém que ela possa se identificar. E se ela participa do culto todo, e ela sente um ambiente de frieza de relacionamento, e termina aquela reunião, e ninguém se chega a ela, ninguém conversa com ela, ninguém recebe aquela pessoa, ela sai dali, como eu já vi muitas pessoas que saíram dali dizendo, olha, eu não recebi o cumprimento de uma pessoa. E a pessoa fala, olha, eu não vou voltar mais, não recebi o cumprimento, né, de uma pessoa, eu não vou voltar mais. Por quê? Porque eu percebi um ambiente de indiferença. Então muitas pessoas deixam as igrejas hoje porque se frustram. Se frustram na questão de relacionamentos. Elas criam uma expectativa. Olha, quando eu chegar à igreja, eu vou ser recebido aqui de braços abertos. E quando ela não recebe isso por parte da comunidade, por parte dos líderes da igreja, por parte dos pastores da igreja, o que acontece? Ela, sem que diga nada para ninguém, porque isso muitas vezes acontece de maneira silenciosa, ela começa a deixar de ir e chega o ponto que ela chega a abandonar. Então a decepção tem sido um motivo que muitas pessoas têm deixado de congregar conosco. Por quê? Porque elas encontram na decepção de relacionamentos um motivo para acabar o quê? Eu não vou mais, eu vou deixar para lá. Pastor Alexandre Garcia, eu tenho percebido também que muitas pessoas têm se achegado ao Evangelho, mas de uma forma equivocada. Sim. Os pastores lançam suas iscas, as pessoas se achegam e de repente a verdade vem à tona. Pessoas que são enganadas, um falso evangelho sendo pregado. Um evangelho que nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. E Jesus, de fato, pastor Alexandre, nunca enganou ninguém. Ele disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então o mestre não enganou ninguém. O que tem acontecido é que muitos pastores têm usado a palavra de Deus, textos fora de contexto, textos isolados, para atrair as pessoas e vender um evangelho que não condiz com a realidade que Cristo pregou. Como é que a gente lida com isso? Pessoas nos assistindo, muitas pessoas querendo entender qual é o evangelho que eu devo ouvir. O evangelho de Cristo, o evangelho que muitos estão pregando. Como é que a gente resolve isso? Mateus capítulo de número 13, pastor Alexandre, a partir do versículo 20, 21, Jesus ele vai nos ensinar através de uma parábola. Com a experiência que você adquiriu ao longo dos anos, como é que você explica isso, por gentileza, para as pessoas que nos ouvem? Pastor João, é sumamente importante tratar desse assunto que você abordou agora, porque nós vivemos um momento hoje na questão, por exemplo, do Brasil, onde se comenta muito que a igreja evangélica, ela vive, quem sabe, um momento de maior avivamento que nós poderíamos experimentar. Eu discordo, eu sinceramente discordo. Eu acho que nós precisamos viver um reavivamento que passa
pela genuinidade da pregação da palavra. Como Pedro, o apóstolo Pedro relata ali, o leite genuíno sem mistura. Porque nós vivemos hoje uma época de um pragmatismo cristão muito grande, um sincretismo religioso muito grande, dentro das igrejas que são chamadas evangélicas. Há uma mistura hoje, dentro do contexto de culto, de práticas que outrora nós vimos em outros segmentos religiosos, sendo trazidos para o nosso meio como iscas, como você mesmo falou, para atrair novos fiéis, para atrair novas pessoas. Então nós vivemos hoje um momento, eu estou dizendo a igreja cristã em geral, a influência, por exemplo, da questão da autoajuda. Hoje nós estamos vendo muitos pastores que estão trocando a pregação genuína do Evangelho, que tem como característica principal, se nós analisarmos à luz da Bíblia, os profetas e até mesmo os apóstolos, a denúncia contra o pecado. E nós temos visto muitos se tornando grandes palestrantes. Não tenho nada contra palestrantes, inclusive eu mesmo já assisti muitos palestrantes, mas eu acredito que não há uma associação entre palestra e os altares da igreja. Eu não fui chamado para ser um palestrante. Você não foi chamado para ser um palestrante. Nós fomos chamados para sermos o quê? Pregadores do Evangelho. Então, a autoajuda ela veio de uma maneira avassaladora nos nossos púlpitos. Então, é ministrado muito nos nossos púlpitos hoje a questão da autoajuda. Você vai ser um vencedor, você vai ser uma pessoa que você vai vir, seus problemas vão ser solucionados. Quem que não quer isso? Problemas solucionados, ser vitorioso, ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, ter um bom casamento. Todos nós queremos isso. E esse tipo de mensagem, ele tem atraído milhares de pessoas. Milhares de pessoas que vêm sem imaginar o que virá após. Porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, essa parte muitas vezes não é enfatizada. E aí o que acontece? A pessoa vem, ela participa de um culto, ela participa daquele envolvimento, é gostoso, né? Tudo é gostoso. E no início a pessoa vem, ela está empolgada, cria aquela expectativa. E aí, parafraseando a parábola do semeador, eu quero pegar só um aspecto quando diz que a semente cai no meio dos pedregais. É a pessoa que vem, se alegra com o que está acontecendo, vejo muito isso. Agora estamos mais um fim de ano, aí daqui a pouco a gente vai começar 2019, a pessoa vem, se alegra, mas a pessoa não tem raiz. A falta de maturidade espiritual, a falta de uma raiz que aprofunde. Nós estamos aqui num ambiente que existem árvores até aqui atrás de nós, essa árvore aqui, uma árvore que deve ser uma árvore centenária aqui, raízes profundas, raízes fortes. Ela vai sobreviver aos ventos fortes, às tempestades, às intempéries do dia a dia, as dificuldades do dia a dia. Então, aí Jesus diz, vindo as dificuldades, as preocupações com este mundo, as lutas, elas sufocam o quê? A semente. E aí ela acaba não germinando. Então, uma das questões é essa, o tipo de evangelho que está sendo ministrado. E se ele realmente está trazendo o quê? Maturidade espiritual para as pessoas que estão chegando no rebanho. Acredito que esse seja um ponto crucial que nós temos que analisar hoje. Pastor Alexandre, a todo momento eu penso que as pessoas buscam referências. Sim. Em todos os segmentos da sociedade. As pessoas querem saber quem faz direito, quem trabalha direito, quem tem uma conduta exemplar. Pastores, obreiros, até mesmo o corpo diaconal, as pessoas buscam referências. E eu entendo que muitas pessoas têm se distanciado da igreja, muitas pessoas já decidiram não pisar mais dentro de uma igreja evangélica porque foram vítimas de escândalos. Como é que a gente resolve isso? De repente uma pessoa que está nos assistindo já decidiu, eu não vou mais à igreja, podem me convidar à vontade, eu não piso mais numa igreja evangélica. Com a sua vasta experiência, repetindo aqui, qual conselho você daria para essa pessoa?
Pastor Jean Marcel, essa questão que você está abrangendo sobre os escândalos dentro da igreja é algo muito importante de nós analisarmos hoje aqui. A Bíblia diz que no mundo é mistério que hajam os escândalos, mas ai daquele por qual vem o escândalo. O contexto bíblico dessa passagem bíblica, Jesus está analisando, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos, o quê? Se escandalizar ou se desviar, ou sair do caminho. Então, nós vemos hoje, por exemplo, que há uma fragilidade muito grande hoje das lideranças cristãs. A gente teria que abranger isso de uma forma muito mais profunda, mas eu pergunto a você hoje aqui, qual a qualidade hoje que nós temos dos líderes que estão dirigindo as igrejas? Qual o preparo que esses líderes tiveram? Como foi formada essa liderança? Nós estamos vendo lideranças hoje sendo formadas da noite para o dia. O camarada não fez um seminário, o camarada não procurou se aprofundar, se preparar a sua vida, preparar o seu caráter. Então o que acontece? Nós vemos explodindo inúmeros escândalos, agora com a propagação através da internet, o YouTube e outras coisas mais, no meio cristão. Então muitas pessoas pegam essas coisas que estão acontecendo longe e perto também, quando elas veem dentro da comunidade onde elas estão. E elas tomam como referência isso e dizem, olha, eu não vou mais nem pisar numa igreja evangélica. Então a dificuldade que nós temos hoje com referência é muito grande, que nós temos referências boas e referências frágeis, referências que têm dificuldade inclusive de caráter. E isso tem feito com que as pesquisas estão mostrando aí que há um número maior de pessoas desviadas fora de nossas igrejas do que de crentes convertidos. Então, nós falamos tanto de campos missionários que existem, mas um grande campo missionário, sem dúvida nenhuma, são os desigrejados. São as pessoas que um dia já foram de uma comunidade e hoje estão fora dela. Então, primeira coisa, eu acredito que nós, líderes, nós temos que procurar o quê? Dar primeiro o nosso bom exemplo. Que nós não podemos ensinar algo que nós não vivemos. Então, a primeira coisa que nós queremos deixar aqui como líder é não tirar de nós essa responsabilidade. Porque muitas vezes nós podemos falar, a pessoa que não teve maturidade. Não. A pessoa olha para nós, procurando encontrar em nós o que é essa referência. Então, procurar ter uma vida mais pautada na palavra de Deus, uma vida de santidade, uma vida de exemplo, uma vida sabendo que a nossa atitude irá influenciar de uma maneira direta e indiretamente centenas de pessoas que estão olhando para nós, procurando encontrar em nós alguma coisa que eles possam o quê? Que eles possam se apegar e dizer assim, olha, eu quero servir a Jesus pelo exemplo da liderança que eu tenho, dos meus pastores, dos líderes que eu tenho na minha igreja. Então, é sumamente importante a liderança da igreja voltar a esse princípio de ser firme naquilo que realmente se propõe a pregar e a viver em nome de Jesus. Pastor Alexandre, admitindo que o número de pessoas afastadas da igreja no nosso país é gritante, é alarmante, na sua participação final agora, para a gente já caminhar para o desfecho desse vídeo, que conselho você daria para essa pessoa que de repente vai passar o Natal com a sua família, de repente longe da família, da pessoa amada, desiludido, desiludida, porque perdeu um ente querido, o ano não foi de sucesso, fez algumas programações no mês de janeiro, não alcançou êxito, nós estamos de fato na reta final, 2018 já está se despedindo, mas nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, para Ele não há limites. Que conselho, com a sua experiência, você pode compartilhar com essas pessoas para que 2018 se encerre de fato como um ano abençoador, um ano de reflexões, de crescimento, de entendimento, de maturidade, e para que esse ano sirva de trampolim, sirva de referência para que 2019 seja infinitamente melhor? Pastor Jean Marcel,
Realmente nós estamos chegando no final de mais um ano. E o ano passou tão rápido, né? Estamos chegando aí no final do ano 2018. Eu gostaria de deixar para você que nos assiste, que você encerre um ano com esperança no seu coração. Ah, mas não foi um ano bom para mim. Você está vivo. A maior esperança que você tem no seu coração é a vida. O maior presente que você tem de Deus é a sua vida. Você está vivo é porque Deus está te dando chances o quê? De você fazer diferente, fazer algo novo, fazer algo inédito, fazer algo espetacular. Se você pode sonhar, você pode realizar. Creia isso, tenha isso no seu coração. Agora, eu quero me dirigir especificamente às pessoas que, por algum desses motivos que nós elencamos aqui neste vídeo, se afastaram. Estão em casa, não querem participar mais de uma comunidade cristã. Eu não digo que você está afastada de Deus. Eu não tenho esse direito. Porque muitas pessoas eu sei que têm comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para você, volte a congregar. Eu sempre uso o exemplo da brasa, né? Se você pega uma brasa e distancia ela, tira ela da fogueira e leva ela para um outro lado, ela pode até permanecer acesa durante um tempo. Mas vai passar um tempo, ela vai apagando, vai apagando, vai apagando. Então, essa experiência de estar longe do rebanho, de não querer congregar, durante um tempo você até consegue, mas a tendência é que você vá apagando. Então eu quero deixar esse conselho a você. O seu foco é Cristo. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, sigo adiante. Como prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo tinha o quê? Um alvo. Eu sigo para o alvo, Paulo dizia. Quem era o alvo do apóstolo Paulo? Cristo. O seu alvo, ele tem que ser quem? Cristo. Porque quem morreu na cruz do Calvário por mim, por você, pelo pastor Jean, não foi aquela pessoa ao qual nós nos decepcionamos. Quem morreu, quem deu a vida por nós foi Cristo. Então Cristo, ele não tem a ver com a sua decepção. Cristo não machucou você, Cristo não feriu você. Cristo não foi o motivo pelo qual você se afastou. Então, se Cristo não foi o motivo, volte a aproximar-se. Escolha um lugar, ore a Deus, escolha um lugar para você passar, inclusive agora, as festividades de final de ano, Natal, Ano Novo, junto com a igreja, servindo a Jesus em comunidade. E eu tenho certeza que com uma nova perspectiva, um novo olhar, você vai conseguir ser firme, permanecer firme com o Senhor e poder dizer, como diz a Bíblia lá, no final da vida de Josué e Caleb, com quase 85 anos de idade, eles estavam tão fortes, estavam tão entusiasmados, como antes, quando eles tinham 40 anos de idade. E eles diziam, olha, tá vendo aquele monte lá? Vamos lá, vamos subir aquele monte, vamos conquistar aquele monte, vamos vencer os gigantes. Que essa possa ser a sua expectativa para esse final de ano. Deus abençoe você, feliz final de ano, feliz 2019. Fica um abraço aqui do pastor Alexandre, o seu amigo, e do pastor Jean também. Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu fico por aqui e eu quero deixar a minha gratidão ao pastor Alexandre Garcia pela participação especial. E eu penso que você foi abençoada ou abençoado com esse conteúdo. Eu preciso que você compartilhe. Essa palavra precisa ir adiante. Use suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, seu WhatsApp. Comunique com as pessoas esse assunto de grande valia. Pastor Alexandre Garcia é atualmente pastor auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, na sede, atrás da Santa Casa. Eu acredito que a maioria do povo piracicabano conhece, e ele vai deixar aqui, eu vou compartilhar com você, o contato do pastor Alexandre, 9603 8381, DDD 19 99603 8381. De repente, se você quer agendá-lo para o evento dos 12 dias agora, no início de 2019, um culto especial na sua igreja, uma conferência, uma palestra, entra em contato com o pastor Alexandre Garcia e ele com certeza vai te atender com muito prazer. Deus te abençoe, obrigado por ficar conosco até aqui. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso canal. Deixe o seu like para que esse vídeo ganhe relevância. Feliz
Feliz 2019, Feliz Natal para você e toda a sua família. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Até breve.